Muito bem, galera. Eu sou o professor César Staudinger, de Física, do canal Aprenda Física. Estou aqui para mais um vídeo sobre física. Estou aqui para mais um vídeo da nossa série Física para Leigos. Se você tem muita dificuldade em física, assista esse vídeo até o final. E não esqueça de se inscrever no nosso canal, obviamente, caso você curta esse vídeo, para que você acompanhe toda a nossa série Física para Leigos, tá bom? Vamos nessa? Combinado. Vamos embora. Vamos nessa, meu povo. Vamos conversar sobre lei de Coulomb. Vamos conversar sobre a força elétrica, tá bom? Vamos nessa. Bom, como você sabe, esse nosso curso, essa nossa série aqui, Física para Leigos, ela trabalha em cima de exercícios, tá bom? A gente tenta fazer com que você, através de exercícios, você consiga desenrolar os vários tópicos da física, tá bom? É algo bem mais básico, é algo bem mais simples, com uma linguagem bem mais leve, justamente para atingir aqueles alunos que têm muita, mas muita dificuldade em física, tá bom? Vamos embora. Deixa eu selecionar aqui logo uma canetinha para a gente começar a nossa brincadeira. A questão fala assim: no vácuo, essa constante é uma constante que vai ser dada em todas as questões. São colocadas duas cargas elétricas pontiformes, de 2 vezes 10 a menos 6 coulombs e 5 vezes 10 a menos 6 coulomb. Coulomb é a unidade de carga elétrica. Então, coulomb, isso aqui é a unidade de carga elétrica, tá bom? Tanto esse como esse aqui. Duas cargas positivas, tá vendo? Cargas positivas são cargas que perderam elétrons, são corpos que perderam elétrons, distantes 50 centímetros entre si. Distantes 50 centímetros entre si. Calcule a força de repulsão entre elas. Primeiro vamos conversar sobre esse termo. A força entre essas partículas é de repulsão porque elas têm sinais iguais. Se fossem duas negativas, também a força seria de repulsão. Porém, se você estivesse diante de uma carga positiva e uma carga negativa, aí a força seria de atração. Tá bom? Beleza. Como calcular essa força elétrica? Existe uma equação pronta para isso, que é essa que eu vou colocar na tela para você. F, K, que é a constante, produto das cargas, Q1, vezes Q2, dividido pela distância ao quadrado. Onde K eu tenho, as cargas já estão organizadas, só falta a distância. Essa distância, 50 centímetros, eu vou transformá-la, onde esse D, que é 50 centímetros, passar de centímetros para metros, eu divido por 100. 50 dividido por 100 dá 0,5 metros. Tá? Dá 0,5 metros. Então, aqui vai dar 0,5 metros. Tranquilo? Então, vamos colocar aqui a força só deu uma bronquinha aqui na caneta. Opa, foi que houve? Deu uma bronquinha aqui. Deixa eu só ajeitar. Desculpa. A força. Pronto. Agora vai. Vai ser o K, que é 9 vezes 10 a nona. Que multiplica Q1, 2 vezes 10 a menos 6. 2 vezes 10 a menos 6, que multiplica 5 vezes 10 a menos 6, sobre a distância ao quadrado. 0,5, tem que passar para metros, tá? 0,5 ao quadrado. Que se você quisesse, você trabalharia com notação científica. Era outra saída, trabalhar com notação científica, tá bom? Beleza.
Então, eu ficarei... Aqui eu multiplico os números. 9 vezes 2, que dá 18. 18 vezes 5, que dá 90. Então, 9 vezes 2, 18, vezes 5, 90. Então, vai dar 90. Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base, soma os expoentes. Então, eu vou somar esses expoentes. Como? 9 com menos 6 dá 3. 3 positivo. 3 positivo com menos 6 fica menos 3. Vou repetir. 9 com menos 6 dá 3. 3 com menos 6 dá menos 3. Então, 90 vezes 10 a menos 3. Dividido tudo isso dividido, tá? Por quanto? Por 0,5 elevado ao quadrado. Dividido por 0,5 ao quadrado é dividir por 0,25. Tá bom? Então, eu vou dividir 90 por 0,25. 90 por 0,25. Tá certo? 90 por 0,25. Quando você fizer essa divisão, que aí você pode fazer em separado ou você pode fazer na calculadora, pelo menos na hora da aula, 90 por 25 vai dar 360 vezes 10 a menos 3. 360 vezes 10 a menos 3. Eu posso andar com a vírgula para a minha esquerda. Então, em vez de 360, se eu andar para a esquerda, eu fico com 36. E como eu andei para a esquerda, eu reduzo esse negativo. Em vez de ficar 10 a menos 3, fica 36 vezes 10 a menos 2 newtons. Então, toda vez que eu ando com a vírgula para a esquerda, esse número fica mais positivo, ou seja, menos negativo. Então, em vez do menos 3, ficou menos 2. Então, o meu gabarito está aqui, 36 vezes 10 a menos 2 newtons. Tá? Todas essas questões foram de vestibulares, mas não foram as questões mais difíceis do vestibular. Tá? Mas eu diria a você que 50% dos vestibulares hoje em dia, ou mais, possuem questões de médio para médio fácil. Excetuando provas como ITA, IME, AFA, que com certeza, pela concorrência ser muito grande, tá? Esse é o fato principal. Elas apertam um pouco mais nas questões. As outras sempre têm questões de médio para médio fácil em maior quantidade do que as questões difíceis. Tranquilo? Então, o nosso gabarito está aí marcadinho sem nenhum problema. Beleza? Tá jóia? Então, vamos embora. Mais uma questão. Duas cargas elétricas, tá? Duas carguinhas elétricas pontiformes positivas iguais a Q estão situadas no vácuo a 3 metros de distância. Elas estão situadas no vácuo a 3 metros de distância. Sabe-se que a força de repulsão entre as cargas tem intensidade 0,1. Percebe que ele já forneceu a força dessa vez. E a distância está pedindo o valor da carga e forneceu o K novamente. Então, trabalharei com a mesma equação que eu fiz anteriormente, sem nenhum problema. Então, eu ficarei com F, K, uma carga, vezes a outra carga, dividido pela distância elevada ao quadrado. Vamos aos termos que eu tenho nessa questão. A força eu tenho 0,1 newton. Igual. O K, 9, vezes 10 a nona. Que multiplica Q1 e Q2 são iguais. Então, na verdade, Q1 é Q e Q2 também é Q. Os dois são Q. Dividido.
pela distância, que é 3, já está em metros, ao quadrado. Beleza? Bom, vamos lá. 0,1 eu vou manter. 9 vezes 10 elevado a nona, sendo que esse Q vezes Q vai ficar Q elevado ao quadrado, dividido por 3 ao quadrado, 9. Beleza? Então, eu já posso aqui, ó, cortar esse 9 com esse 9. Então, eu vou ficar com 10 a nona Q ao quadrado, 10 a nona Q ao quadrado, concorda? Então, ó, 10 a nona, deixa eu escrever aqui, Q ao quadrado, 10 a nona Q ao quadrado, igual a 0,1. Vou melhorar isso aqui e vou escrever em notação científica. Vou fazer assim. Q ao quadrado fica como está. Esse 10 a nona vai dividindo do outro lado. Ficará ainda 10 elevado a nona, eu não vou mexer nele. Mas esse 0,1 vai ficar 1 vezes 10 a menos 1. 0,1. Se quando eu ando com a vírgula para a esquerda, o expoente fica mais positivo, quando eu ando para a direita, o expoente fica mais negativo. Então, 1 vezes 10 a menos 1, tá bom? Mantenho ainda o Q ao quadrado. Esse 10 a nona ele vai subir, vai ficar 1 vezes 10 a menos 1, que multiplica. Como ele vai para o numerador, você muda o expoente dele de sinal. 10 a menos 9. 10 a menos 1 com 10 a menos 9 dá 10 a menos 10. Então, Q será a raiz quadrada de 10, de 1 vezes 10 a menos 10. Será a raiz quadrada de 1 vezes 10 a menos 10. Que será então quanto? Raiz de 1, 1. De 10 a menos 10, 10 a menos 5. Unidade de carga, coulombs. Gabarito letra E. Beleza? Tranquilo, direitinho, dá um print na tela, e a gente vai para mais uma questão. Vamos embora. Mais um, então. Terceira questão. 2 corpos pontuais em repouso, separados por certa distância e carregados eletricamente com cargas de sinais iguais, repelem-se de acordo com a lei de Coulomb. Então, esses corpos são pequenos, estão separados por uma certa distância, estão carregados com cargas de sinais iguais, ou as duas positivas ou as duas negativas, e ele disse que eles se repelem de acordo com a lei de Coulomb. A pergunta dele na letra A é: se a quantidade de carga de um dos corpos for triplicada, a força elétrica permanecerá constante, aumentará ou diminuirá, mas ele só vai triplicar a quantidade de carga de um dos corpos. Então, vamos aqui. Primeiramente, a força elétrica será K, Q1, Q2, sobre D ao quadrado. O que ele vai fazer é criar uma nova força, chamada de F', onde uma dessas cargas será multiplicada por 3. Somente uma delas, tá? Ele não vai
alterar as duas. Ele vai alterar somente uma delas. Então, K eu deixo. Vamos supor que eu altere esse Q1. Esse Q1 ficará 3Q1 vezes Q2, que já existia, sobre a distância ao quadrado. Organizando isso aqui, eu fico com F' igual a... Eu vou colocar o 3 separado aqui. 3 que multiplica K, Q1, vezes Q2, sobre a distância ao quadrado. Separei o 3. Esse fator aqui, meu amigo, é exatamente isso aqui, ó. K, Q1 vezes Q2, é exatamente esse aqui. Ó, K, Q1, Q2 sobre D ao quadrado. K, Q1, Q2 sobre D ao quadrado. Então, esse termo eu posso substituir por quem? Por F. Então, a nova força, aí eu posso substituir por F. Ficará F' igual a 3 vezes F. Ou seja, se eu triplicar uma das cargas, a força também ficará multiplicada por 3. Tem uma letra B. Se forem mantidas as cargas iniciais, mas a distância entre elas for duplicada, o que é que vai ocorrer com a força? Então, mesmo esquema. F, K, Q1, Q2, sobre distância ao quadrado, ele vai manter as cargas. Então, eu vou ficar com a nova força, onde as cargas são mantidas. K, Q1 e Q2 são mantidos. Mas a distância agora você vai multiplicar por 2, você vai ficar 2D ao quadrado. Então, eu ficarei com F', K, Q1, Q2, sobre 4D ao quadrado. Não sei se você está percebendo, mas tem um fatorzinho aqui. Esse fatorzinho que eu vou agora circular. Isso aqui. É exatamente isso daqui. Então, quem é esse termo todinho aqui? É exatamente o F, tá? Consequentemente, como esse termo é exatamente o F, eu tenho que a nova força será F, não tem um 4 aqui embaixo? Então, F dividido por 4. F' igual a F sobre 4. Tranquilo? Beleza? Mas essa aí, tira um print da tela, esquece não. E vamos embora para mais uma questão. Quarta questão. A uma distância D, uma da outra, encontram-se duas esferinhas metálicas de dimensões desprezíveis, com cargas menos Q e mais 9Q. Elas são postas em contato e, em seguida, colocadas a uma distância 2D. Calma. Ele vai colocá-las em contato e depois vai aumentar a distância entre elas.
Ele quer saber qual a razão entre os módulos das forças antes e depois do contato. Não, após e antes. Ele quer a força depois com a força antes. Bom, vamos logo fazer a força antes, tá? Antes. Força antes do contato. Colocar FA. Será K, que multiplica, aí eu vou ter que colocar módulo, tá? Porque uma das cargas é negativa. Menos Q, que multiplica a outra carga, que é 9Q, dividido pela distância, A ao quadrado. Então, a nova força, a nova não, a antiga, a força antes do contato, será, quando eu multiplicar aqui Q vezes Q, vai ficar Q ao quadrado. Então, vai ficar K, que multiplica 9, Q ao quadrado, sobre D ao quadrado. Então, na verdade, eu vou escrever da seguinte forma. O 9 eu vou colocar separadozinho. 9, que multiplica K, Q ao quadrado, sobre D ao quadrado. Essa aqui, meus amigos, é a força antes do contato. Eu vou agora fazer a força depois do contato. Sendo que para fazer a força depois do contato, primeiro eu tenho que fazer o contato entre elas. Para fazer o contato entre elas, a carga final, isso foi explicado na nossa aula 1, será uma carga somada com a outra, dividido por 2. Menos 9, não, menos Q mais 9Q dá 8Q. Então, após o contato, a carga de cada uma será quanto? 4Q. Após o contato, a carga de cada uma será 4Q. Tranquilo? Bom, de posse disso agora, dá para encontrar a nova força. Bora lá. Chamar de força depois, FD. Tá? Será K. As cargas agora são 4Q e a outra 4Q. Mais a distância, ele dobrou. Então, dividido por 2D ao quadrado. Isso aqui ficará K, que multiplica 16Q ao quadrado, dividido por 4D ao quadrado. Porque 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 4, 16. Q vezes Q, Q ao quadrado. Que eu posso organizar isso aqui da seguinte forma. 16, não, 16 nada. Porque o 16 eu posso cortar com 4. Ficará somente 4, não é isso? É exato. Então, aqui vai ficar, 16 aqui eu cancelo com 4. Vai ficar 4K Q ao quadrado sobre D ao quadrado. Essa é a força depois. E a outra é a força antes. Quando eu dividir a força depois pela força antes, eu vou cortar. E só vai sobrar 4 sobre 9. 4 nonos. Essa aqui é a força depois. Ó. César, tu mostra para mim? Mostra sim. Vê bem. Deixa eu colocar aqui. A tela em branco. Se eu for dividir a força depois do contato pela força antes do contato, eu ficarei com força depois. Pode olhar aí, ficou 4K
Q ao quadrado sobre D ao quadrado. E a outra ficou 9K Q ao quadrado sobre D ao quadrado. Ele pediu a depois sobre a antes. Quando eu vou cortar tudo isso aqui, ó. Só vai dar como resposta 4 nonos. Beleza? Tranquilo? Então tá aí, quarta questão. Quinta questão. Então, gabarito 4 nonos, tá bom? Gabarito 4 nonos. Nesse momento eu peço que se você estiver gostando da nossa aula, que você dê um like aí, tá bom? E se você quiser se inscrever no nosso canal, se inscreve no nosso canal para curtir tudo que nós estamos preparando para você, tudo que nós temos preparado para você, tá bom? Vamos embora. Quinta questão. Observe a figura que representa um triângulo equilátero. Nesse triângulo, 3 cargas elétricas pontuais de mesmo valor absoluto estão nos seus vértices. Porém, você percebe aí ó, que tem uma que é positiva, a outra é negativa e a outra é positiva. O vetor que melhor representa a força elétrica resultante sobre a carga 1 é... Vamos lá. Vamos colocar todas as forças entre essas cargas. Bora lá. 1 e 2, cargas de mesmo sinal. Então, as forças são de repulsão. Então, a carga 1 é repelida pela carga 2, aí você representa assim. Essa é a força que a carga 2 repele a 1, do mesmo jeito que a carga 1 vai repelir a carga 2. Beleza? Então, essa força vermelhinha aí é a força entre 1 e 2. Vamos mudar aqui agora. Vamos ver as forças agora entre 1 e 3. 1 é positiva, 3 é negativa. Então, a carga 3 vai atrair a carga 1. Atração da carga 1. Olha a forcinha como é que vai ficar. Vai ficar aqui assim. Atração da carga 1. Do mesmo jeito que a carga 1 também vai atrair a carga 3. Vai ficar aqui assim. Ó. Tá? Atração também. Está aqui o nosso vetorzinho. Então, um atrai a outra. Beleza? Mas ele pede o vetor resultante. Quando eu for encontrar o vetor resultante, eu pego esses vetorzinhos que estão aí e monto com eles um paralelogramo. Então, eu chego aqui e faço assim, ó. E aí, a minha resultante aponta para onde? Para aqui no meio, ó. Sempre, César, sempre. Tem esses dois vetorzinhos aqui, a resultante sempre fica no meio. Tá? Se você tivesse um vetorzinho para cá, por exemplo, um assim e outro aqui. Onde ficaria a sua resultante? Aqui no meio. Qualquer situação é assim. Você pega os dois e traça no meio, ali ficaria a tua resultante. Então, gabarito letra C, gabarito letra C. Tranquilo? Beleza? Então, vou repetir. 1 e 2, repulsão. Você pode ver que eu coloquei uma setinha empurrando 1 e empurrando 2, que eles estão se repelindo, eles estão se afastando. 1 e 3, sinais contrários. Então, veja que eu coloquei os dois se atraindo. Ó. 1 está sendo puxado e o 3 também está sendo puxado. Tá? Quando eu vou olhar a resultante na carguinha 1, eu vejo que ela está recebendo duas forças, tá? Com sentidos que eu indiquei pelo vermelho e pelo verde, então a resultante fica no meio, que é o que bate com o gabarito da letra C. Tá bom? Beleza? Joia. Vamos para a nossa última questão. Um corpúsculo fixo em A, eletrizado com carga elétrica QA, de 5 microcoulombs, equilibra no vácuo o corpúsculo B, eletrizado com carga de menos 4 microcoulombs, como mostra a figura. Então, veja que o corpo A está equilibrando o corpo B. Equilibrar, equilibrando. Calcule a massa do corpúsculo B. Essa é a mais dificilzinha,
tá? Nada do outro mundo, mas é a mais dificilzinha, sem sombra de dúvidas, essa daqui, tá? Vamos lá. Deixa eu mudar a cor da canetinha. Vermelho. Pessoal, vamos olhar esse corpo B. Esse corpo B aqui, que eu vou redesenhá-lo aqui em cima, você concorda que A está atraindo B porque eles têm sinais opostos? Sim, né? Então, se eu for analisar só o corpo B, só ele, aqui é só o corpo B, tá? Que está aqui embaixo, mas eu vou colocá-lo aqui em cima. Concorda que ele é atraído para cima por A? A atrai ele. Então, existe uma força, que eu vou colocar aqui, ó, força de A em B, que é uma força elétrica. Porque A tem carga positiva e B tem carga negativa, então ele se atrai. Do mesmo jeito que B atrai A, sendo que ele diz no início da questão que o corpo A está fixo, então não vamos preocupar com A. Sendo que esse corpo B que está aqui, ele diz que ele está em equilíbrio. Se ele está em equilíbrio, tem que existir uma outra força no sentido contrário, de mesmo valor que essa que eu representei. E essa força, meus amigos, é exatamente a força peso. Essa força é exatamente a força peso. Força elétrica e força peso. Essas duas forças aqui se equilibram. Então, para que esse corpo entre em equilíbrio, é necessário que a força AB, que é a força elétrica entre A e B, seja numericamente igual ao peso. Beleza? Então, como é que eu vou proceder aqui? Igualar as duas. Bora lá, vou puxar essa primeira, vou recomeçar aqui, essa é a minha questão. Então, FAB vai ser K, carga de A, vezes carga de B, sobre distância ao quadrado. Tudo isso tem que ser igual a M vezes G, que é a fórmula do peso. É massa vezes a gravidade. O K, 9 vezes 10 a nona. As cargas, QA, 4. Esse símbolozinho aqui, 5, Mzinho, parece um U, é micro. Toda vez que aparecer isso, você vai multiplicar por 10 a menos 6. Então, vai ficar 5, desculpem, vezes 10 a menos 6. Que multiplica B, que é menos 4, sobre a distância ao quadrado. A distância entre A e B é 30 centímetros. 30 centímetros é 0,3 metros ao quadrado. Igual a massa que eu quero, vezes G, que é 10. Vou colocar aqui logo 10, tá certo? Vou para uma telinha em branco, da seguinte forma. 9 vezes 5, 45. Vamos logo colocar aqui 9 vezes 5, 45, tá certo? E 45 vezes 4 dá 180. Então, na parte de cima ficará 180. Guarde isso daí. E os expoentes, 9 com menos 6 dá 3. 3 com menos 6 dá menos 3. Então, vai ficar 180 vezes 10 a menos 3 em cima. E embaixo, 0,09, tá bom? Então, vamos para uma telinha em branco. Bora lá. 180 vezes 10 a menos 6, menos 3 e 0,09. Então, bora lá. Em cima eu vou ficar com 180 vezes 10 a menos 3 e embaixo 0,09. E do outro lado estava escrito M vezes 10, então 10M. Vamos lá. Deixa em cima como está. Embaixo, 0,09 eu vou andar com a vírgula para a esquerda. Então, fica 9 vezes
10 a menos 2. Igual 10m. Beleza? 180 por 9 dá 20. 20 vezes. Esse 10 a menos 2 vai subir. 10 a menos 3, que multiplica 10 ao quadrado. Ele sobe com sinal trocado. Igual a 10m. 20, 10 a menos 3, 10 ao quadrado. Esse menos 3 com 10 ao quadrado, menos 3 mais 2 dá menos 1. Então, eu ficarei com 20 vezes 10 a menos 1 igual a 10m. Então, m, o 10 passa para o outro lado dividindo, vai ficar 20 vezes 10 a menos 1 dividido por 10. Então, vai ficar 2, que é 20 dividido por 10, vezes 10 a menos 1 quilograma. Não sei se a resposta está assim ou está... Porque 2 vezes 10 a menos 1 nada mais é do que 0,2. Tranquilo? Então, vamos ver como é que está. Vamos ver como é que está? Não está. Então, você vai botar 0,2, que a questão não tem alternativas. Então, você bota 0,2 ou simplesmente 2 vezes 10 a menos 1. Beleza? Tranquilo aí? Galera, espero que realmente você tenha curtido a nossa aula. Mais uma vez, peço que se realmente você curtiu, que você dê o like pra gente. Se você quiser, você se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para toda vez que ao longo do ano a gente fizer nossas lives, você participar das mesmas. A gente no ano passado fez 34 lives, onde existem umas 12 a 15, eu acho, gravadas no canal já. A gente deixou gravada, mas foram quase 40 lives que nós fizemos ao longo do ano, tá bom? Então, se inscrevam no nosso canal para poder curtir todo esse repertório de questões que nós estamos colocando. Indique para os seus amigos também, tá? E faça essa comunidade do Física para Leigos aumentar cada vez mais, tá bom? Então, ó, um beijão para você, tchau, tchau, até a próxima.